pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Esse canal, pessoal, que eu criei realmente é para alimentar informações, conteúdos, depoimentos, procedimentos, tudo relacionados à área da micropigmentação, que é a área que eu atuo, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história, assim, para vocês acompanharem todos os anos realmente que eu faço parte, a evolução, o que mudou realmente na minha vida nesses últimos anos em relação a muita dedicação e muita evolução nos resultados em relação à área da micro, tá bom, pessoal? Então, pessoal, na verdade, assim, eu comecei, na verdade, na área de estética, comecei como manicure e cabeleireira muitos anos atrás. Eu me formei no segundo grau em técnica em contabilidade, mas na verdade eu não fui para a faculdade. Na época era muito difícil porque a gente tinha que trabalhar, não tinha condições de estudar, ao mesmo tempo eram muitos gastos para a gente se manter, aluguel, comida, alimentação. Então, realmente, eu parti para ter uma segunda opção, eu fui para a área de estética, fui fazer meus primeiros cursinhos de manicure, cabeleireira, enfim. E já comecei, pessoal, atendendo meus próprios colegas de trabalho na época que eu trabalhava na Copérdia. Sinto muitas saudades de todos aí. E realmente eu montei uma salinha dentro de casa, onde eu comprei o básico que eu precisava, lavatório, cadeira, enfim. E eu fazia meus primeiros atendimentos aí. E os anos foram se passando e eu fui realmente assim me encantando cada vez mais por essa área e acabei dando sequência e dando continuidade. Alguns anos depois, realmente fiquei muito curiosa em relação às técnicas de micropigmentação. Nós não tínhamos muitos profissionais aqui na cidade que fazia esses procedimentos. Tinha uma colega minha que hoje ainda trabalha na área, que é a Lilian, que gosto muito dela, e um pessoal que vinha de fora de Três Itilhas, senão quase não tinha ninguém. Então nessa época, pessoal, me interessei muito, meu marido também falou, poxa, por que você não vai e aprende? É algo assim bem bacana, bem diferente, eu acho que iria agregar muito no seu trabalho. E realmente eu fui pesquisar e comecei a procurar alguns profissionais que pudessem me ensinar, me dar curso. Era bem difícil, pessoal, porque não tinha muitos profissionais que trabalhavam com isso. E consegui uma professora em Curitiba, uma professora assim, muito assim, referência na época também, e que trabalhava com esses procedimentos, que viajava muito fora do país, enfim. Então eu fui até ela para fazer o primeiro curso. Pessoal, nessa época o curso era tipo assim um curso de uma semana, onde a gente aprendia tudo, todas as técnicas, tá? Aí eu fui pra lá, ela me ensinou toda a base da micro em relação a conteúdos e direcionados com lábios, sobrancelhas e olhos. Então foi assim uma semana muito intensivo, onde eu aprendi tudo. Voltando pra cá naquela semana, como eu já tinha uma clientela de unha e de cabelo, então as clientes já vinham assim super empolgadas, querendo fazer os procedimentos, e eu sinceramente com muito medo, muito insegura. Aí eu não tinha coragem de fazer, as clientes queriam e eu dava um jeitinho de, sim, a gente vai marcar, vamos agendar e tal. Eu não tava nem um pouco segura, tá? Liguei de volta pra minha prof lá de Curitiba e falei, querida, minha prof pessoal é a Valdete Fabri, que eu falo assim, eu devo muito a ela, porque realmente ela foi uma querida e ela foi assim, muito generosa comigo. Liguei pra ela e falei, prof, infelizmente não tô conseguindo trabalhar, tô muito insegura, não tenho coragem, eu moro numa cidade pequena, não posso fazer nada que não seja bom, tem que ser tudo muito perfeito, porque senão eu vou me queimar. Enfim, então eu preciso muito da tua ajuda, não consigo trabalhar e eu não quero abandonar tudo isso. Aí ela me falou, volta pra Curitiba e fica aqui comigo uma semana aqui na clínica, traga alguma cliente, alguma amiga tua que tu possa, e nos meios dos meus atendimentos eu vou te dando um suporte para vendo as suas dificuldades. Fiz isso, pessoal, peguei o ônibus, fui para Curitiba, eu tinha uma irmã que mora lá, né, minha irmãzinha querida, e daí fui lá e consegui algumas amigas dela, levava para a clínica e eu ia fazendo os procedimentos e ela ia me acompanhando. Isso foi mais uma semana, fiquei lá junto com ela e realmente, pessoal, isso me deu uma segurança maior. Voltei pra cá e realmente já comecei a fazer meus primeiros procedimentos. Cara, eu me senti assim muito
feliz e muito segura do que eu ia fazendo. Na época, pessoal, as técnicas eram diferentes de hoje. Eram técnicas, eu posso te falar que eram umas técnicas mais difíceis de fazer. Por exemplo, sobrancelhas eram sobrancelhas bem mais compactas, bem mais marcadas. Os olhos, os delineados eram extremamente marcados, sabe? E eram difíceis, não era fácil de fazer esse tipo de procedimento. Hoje nós temos técnicas muito light para fazer, bem tranquilo. Aí, pessoal, comecei a trabalhar. Na época eu fazia curso de estética e cosmetologia. Conheci umas colegas, assim, que ficaram pro resto da minha vida, que hoje ainda a gente é amiga, a gente se fala. E uma dessas colegas minha tinha salão numa cidade vizinha e ela tinha as clientes. E ela me pediu, Gê, vem trabalhar comigo, vem fazer os procedimentos aqui. Vamos tentar montar uma parceria, enfim. E eu na época não estava nem pensando muito nisso, mas eu aceitei o convite dela e comecei a atender no salão dela. E assim, pessoal, eu me encantei. Comecei muito. Eu abri assim parcerias com todas as cidades vizinhas, tá? Onde as donas dos salões faziam agendamento com as clientes dela e eu ia só para fazer os procedimentos. Pessoal, eu trabalhei muito, eu atendi muita cliente, sabe? Para mim isso foi uma experiência e tanto, porque é tudo quanto é tipo de pele, quanto é fototipo, quanto é técnicas, então eu conseguia, sabe, produzir muito, fazer muitos procedimentos e ganhando cada vez mais experiência. Toda a região aqui, pessoal que estiver escutando o meu vídeo aqui já sabe, lembra ou fez procedimentos comigo. Eu pegava o pessoal na lista telefônica e escolhia algum salão vizinho e procurava e oferecia meus procedimentos. Itá, Ceará, Peritiba, Piratuba, Chavantina, Xanxerê, Ponte Serrada, Severiano de Almeida, enfim, muitas cidades. Então o que eu fazia? Eu já tinha um espaço aqui em Concórdia, já tinha montado um salão, enfim, mas no final de semana eu continuava atendendo somente com micro em outras cidades. Durante a semana aqui eu fazia pouco de tudo, fazia unha, fazia cabelo, fazia procedimentos, mas no sábado eu pegava a minha malinha e ia para as outras cidades. Pessoal, realmente a experiência que a gente adquire trabalhando assim é muito grande, muito legal mesmo. Isso me fez me sentir cada vez mais seguras com os procedimentos. Conforme os anos foram passando, pessoal, eu trabalhava numa zona de conforto, fazendo as técnicas que eu tinha aprendido e tudo estava funcionando muito bem, tá? Até que há 4 anos atrás, 5, começaram a surgir as técnicas de fios. Só que as técnicas de fios vieram sem muito auxílio de tecnologia. Então eu sinceramente tentei fazer e não gostei, achei que ficou muito artificial. Eu fiz alguns procedimentos que quando voltaram eu fiquei assim, muito decepcionada com o resultado. Sabe quando tu olha e diz assim, não fui eu que fiz isso, né? E o pior que tinha sido. Então, como eu não tinha uma tecnologia que me ajudasse muito, eu acabava sempre oferecendo sombreada, principalmente se tratando de sobrancelhas. Então eu vendia muita técnica sombra, que ficava linda, maravilhosa, muito delicadinha. Era só não preencher tanto, né, que eu aprendi a manusear minha mão em relação a isso e dominar o dermógrafo também. Então eu conseguia fazer muito efeito sombra, hoje a gente chama de shadow, né, mas na época era sombra. Existia a sombra bem compacta e a sombra mais natural, então eu estava mais com a sombra natural. Então eu insistia muito nisso. Mas, conforme os anos iam passando, eu comecei a prestar atenção que estava sendo postado muitas técnicas muito lindas em relação a fios, tá? Comecei a ficar muito preocupada porque eu comecei a gostar de ver esses procedimentos vindos de outros profissionais. E eu comecei a, me antenar. Poxa, a gente vai ter que começar a estudar mais, ou seja, começar a modificar, se especializar e ver o que acontece com essas técnicas, por que elas estão ficando tão bonitinhas, o que está acontecendo, enfim. Foi aí, pessoal, que realmente eu me redirecionei, dá para se dizer, em relação à área da micro. Reestruturei aqui meu salão, minha equipe, coloquei pessoal que trabalhasse mais na área de cabelos, de unhas, fui separando tudo e eu fui me dedicando exclusivamente na área da micro. Pessoal, eu estudei muito, eu fiz curso com muitos profissionais, não foi com um só. Eu fazia com um, aprendi um pouco, depois fazia com outro, aprendi um pouco. Então, nesses últimos 3 anos, pessoal, eu vou te falar que eu estudei muito, eu gastei muito em especialização.
e em relação a tudo, não somente a técnica. Eu falo assim que eu procurei muitos profissionais para aprender a fazer a técnica, para aprender a fazer fios, para aprender a fazer lábios, enfim. Só que eu tive assim uma experiência com uma das profissionais que eu fui realmente para aprender a fazer fios e eu cheguei lá e a gente teve aula de teoria. E essa pessoa começou a me fazer algumas perguntas que realmente poxa, eu não sabia do que ela estava falando. E eu falei, prof, vamos fazer o seguinte, esquece as técnicas, me dê teoria. Eu quero que você fale para mim tudo que mudou, tudo que mudou nesses últimos anos e para mim entender realmente o que está acontecendo. Então, pessoal, eu trabalhava de uma forma que era uma forma boa, graças a Deus, com muitos clientes, mas muita coisa mudou, então eu tive que me adaptar com todas as mudanças, ou seja, eu tive que me reciclar também para me atualizar em relação a conteúdo, em relação a técnicas, em relação a tudo que mudou na área da micro. E realmente eu fiz isso. Eu sei que o curso era um curso VIP de 4 dias. Eu fiquei 2 dias só com conteúdo, sem nada de técnica. E depois a gente seguiu para as técnicas. Pessoal, isso tem me ajudado muito, de verdade. Isso abriu a minha mente em relação ao todo. E eu falo assim que foi de uma grandiosidade essa especialização, porque não era somente técnica, era um pouco de tudo. Com uma outra profissional eu fui também, a gente foi aprender técnicas e a gente parou no marketing. A gente falou muito sobre marketing e isso também, pessoal, me ajudou muito em muita coisa, porque o que acontece hoje em dia? Não adianta a gente aprender a fazer o procedimento, a gente tem que aprender muito a trabalhar com o marketing, porque o marketing hoje, pessoal, ele tá junto com qualquer profissão. Em relação à área da micro também, você tem que entender a sua técnica, entender a sua área, mas você tem que entender também das redes sociais, do marketing, o que você tem que fazer, como vender, como se posicionar, enfim. Então, pessoal, isso também me ajudou muito, sabe, em questão do meu trabalho, dos meus procedimentos. E eu falo assim, isso foi realmente cada vez mais me ajudando na minha evolução. Hoje, pessoal, eu estou extremamente direcionada à área da micropigmentação, eu tenho meu espaço aqui, tenho meu estúdio, ele tem outras atividades, outras funções que continuam, cabelo, unha, massagem, enfim, cada um com seu profissional na sua área e eu estou direcionada praticamente na área da micro. Então isso realmente, pessoal, me ajudou muito porque eu consegui ter disciplina, tá? Tudo que eu aprendo, eu estudo, eu treino, eu coloco em prática antes de oferecer para cliente. Quando eu vejo que dá certo, eu insisto depois pra gente dar sequência. Eu junto técnicas que eu aprendo. E pessoal, enquanto a gente tá estudando, enquanto a gente tá treinando, a gente vai realmente personalizando tudo, sabe? A gente vê a necessidade. A gente não faz uma técnica e copia ela para todo mundo. A gente aprende a fazer a técnica. Mas a partir do momento que a gente coloca isso em prática na cliente, a técnica é personalizada. Cada uma vai dar um resultado. Então, pessoal, isso mudou totalmente. Eu acho que isso é a parte mais fantástica de tudo, é você conseguir evoluir e conseguir visualizar tudo isso para você ir direcionando elas e ver tudo que você consegue mudar, pessoal. Então hoje eu estou aqui, eu tenho o meu estúdio de atendimento e também trabalho com ensinos, com cursos, tanto iniciantes como especialização. A gente está monitorando a questão de turmas, de horários, para que facilite para todo mundo que tem interesse em entrar na área, tá? Porque a gente consiga fazer cargas horárias acessíveis, tanto para quem está começando e ainda está num outro emprego, mas que queira se direcionar, como para quem vende fora, às vezes, e quer aproveitar e fazer vários dias junto, entende? Para você aprender as técnicas. Então, isso tudo está sendo estudado, pessoal, para ficar o mais tranquilo em relação às alunas que têm interesse em aprender. Tá bom, pessoal? Então, isso é um pouquinho da minha história. Quem tem interesse, a gente vai estar realmente alimentando aqui muita coisa, muito procedimento, muitos temas em relação à área da micro, para poder realmente contribuir com todos vocês, profissionais dessa área da micro, para quem realmente tem interesse em entrar. Assim você já sabe um pouquinho da minha história e como que eu cheguei realmente até aqui e quais são os meus planos futuros, pessoal. Eu sempre falo assim, entrar numa área exige muita dedicação, tá? E eu sempre falo assim, não importa a área que você deseja atuar, não precisa ter dom, precisa simplesmente ter vontade. As habilidades, pessoal, a gente adquire.
Eu sempre falo assim, a gente precisa ter, em primeiro lugar, entusiasmo, ser uma pessoa dedicada, decidida, determinada e habilidade. Depois a gente vai adquirindo e a gente vai com os treinos, com os estudos, com as especializações, a gente vai conseguindo se direcionar e ser realmente um profissional cada vez melhor. Então, pessoal, obrigado, tá? E a gente vai se falando nos próximos vídeos também. Um beijo a todos!